arroz e mexe. E eu tô aqui com as cunhãs maravilhosas. Eu quero manter uma boa relação com os Estados Unidos. Não quero nenhuma briga com os Estados Unidos. Lamentavelmente, eles estão fazendo, construindo inverdades contra o Brasil. Nós ontem entramos com a lei da reciprocidade. Eu vi. Para a gente mostrar que a gente também não é, pouca coisa. Nós nos respeitamos. O que eles querem. E a gente, já que o assunto é história, são histórias. Eu conto muitas histórias de mãe solo, né? E uma coisa que a gente percebe, né? E eu vou vencer os Estados Unidos pela narrativa. Como assim? Eu vou dizer, eles taxaram o Brasil com base em mentira. Inventaram as mentiras e taxaram o Brasil. Agora, sobre taxar o Brasil, falando de trabalho, que nós compramos coisa de trabalho escravo de outros países, é o ataque à China, na verdade. De histórias de pessoas que foram impactadas por políticas públicas. E que nós não cuidamos do desmatamento. Eu fui ao INPE, a semana passada, em São José dos Campos, e tirei fotografia num gráfico em que o Brasil fez o menor desmatamento da história do Brasil foi feito agora nesses 2 anos e meio. Você imagina se o Fidel tivesse morrido na minha casa. Deus me livre. Deus me livre. Arroz e mexe. E eu tô aqui com as cunhãs maravilhosas. Eu quero manter uma boa relação com os Estados Unidos. Não quero nenhuma briga com os Estados Unidos. Lamentavelmente, eles estão fazendo, construindo inverdades contra o Brasil. Nós ontem entramos com a lei da reciprocidade. Eu vi. Para a gente mostrar que a gente também não é, pouca coisa. Nós nos respeitamos. O que eles querem. E a gente, já que o assunto é história, são histórias. Eu conto muitas histórias de mãe solo, né? E uma coisa que a gente percebe, né? E eu vou vencer os Estados Unidos pela narrativa. Como assim? Eu vou dizer, eles taxaram o Brasil com base em mentira. Inventaram as mentiras e taxaram o Brasil. Agora, sobre taxar o Brasil, falando de trabalho, que nós compramos coisa de trabalho escravo de outros países, é o ataque à China, na verdade. De histórias de pessoas que foram impactadas por políticas públicas. E que nós não cuidamos do desmatamento. Eu fui ao INPE, a semana passada, em São José dos Campos, e tirei fotografia num gráfico em que o Brasil fez o menor desmatamento da história do Brasil foi feito agora nesses 2 anos e meio. Você imagina se o Fidel tivesse morrido na minha casa. Deus me livre. Deus me livre. Arroz e mexe. E eu tô aqui com as cunhãs maravilhosas. Eu quero manter uma boa relação com os Estados Unidos. Não quero nenhuma briga com os Estados Unidos. Lamentavelmente, eles estão fazendo, construindo inverdades contra o Brasil. Nós ontem entramos com a lei da reciprocidade. Eu vi. Para a gente mostrar que a gente também não é, pouca coisa. Nós nos respeitamos. O que eles querem. E a gente, já que o assunto é história, são histórias. Eu conto muitas histórias de mãe solo, né? E uma coisa que a gente percebe, né? E eu vou vencer os Estados Unidos pela narrativa. Como assim? Eu vou dizer, eles taxaram o Brasil com base em mentira. Inventaram as mentiras e taxaram o Brasil. Agora, sobre taxar o Brasil, falando de trabalho, que nós compramos coisa de trabalho escravo de outros países, é o ataque à China, na verdade. De histórias de pessoas que foram impactadas por políticas públicas. E que nós não cuidamos do desmatamento. Eu fui ao INPE, a semana passada, em São José dos Campos, e tirei fotografia num gráfico em que o Brasil fez o menor desmatamento da história do Brasil foi feito agora nesses 2 anos e meio. Você imagina se o Fidel tivesse morrido na minha casa. Deus me livre. Deus me livre. Essa é a novidade fantástica que está acontecendo. E por que isso é importante? Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir,
Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não bote agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra. Ora, e nós não podemos aceitar que a guerra provocada pelos Estados Unidos, dizendo que o Irã queria fazer arma nuclear, o que eu posso dizer que é mentira, porque eu estive em 2010 no Irã, eu estive lá com o Celso, com Ahmadinejad, junto com o presidente da Turquia, assinando um documento de que o Irã não iria produzir arma nuclear, ele iria enriquecer o urânio para fins científicos, como o Brasil. Da mesma forma que inventaram que o Saddam Hussein tinha armas químicas e foram lá destruir o Iraque, cadê as armas químicas? Isso foi em 2004. Cadê as armas químicas, que já fazem 22 anos? Agora, o Irã não tinha nuclear, nem tinha competência para fazer e nem ia fazer. Aí fez a guerra. O que está acontecendo com essa guerra? O preço da guerra está chegando no preço do feijão aqui no Brasil. Está chegando no preço do arroz, está chegando no preço do tomate, no preço da cebola, porque tornou o combustível mais caro. O óleo diesel está mais caro. Essa é a novidade fantástica que está acontecendo. E por que isso é importante? Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não bote agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra. Ora, e nós não podemos aceitar que a guerra provocada pelos Estados Unidos, dizendo que o Irã queria fazer arma nuclear, o que eu posso dizer que é mentira, porque eu estive em 2010 no Irã, eu estive lá com o Celso, com Ahmadinejad, junto com o presidente da Turquia, assinando um documento de que o Irã não iria produzir arma nuclear, ele iria enriquecer o urânio para fins científicos, como o Brasil. Da mesma forma que inventaram que o Saddam Hussein tinha armas químicas e foram lá destruir o Iraque, cadê as armas químicas? Isso foi em 2004. Cadê as armas químicas, que já fazem 22 anos? Agora, o Irã não tinha nuclear, nem tinha competência para fazer e nem ia fazer. Aí fez a guerra. O que está acontecendo com essa guerra? O preço da guerra está chegando no preço do feijão aqui no Brasil. Está chegando no preço do arroz, está chegando no preço do tomate, no preço da cebola, porque tornou o combustível mais caro. O óleo diesel está mais caro.